Bom, o meu nome é André, eu estou aqui no curso Valor já há um tempinho, na verdade, lá na fundação do curso, já tem, nem lembro quando começou, porque o curso começou num projeto com Pegas há muito tempo atrás, e eu comecei junto com ele. Conheço alguns de vocês, mas a grande maioria não estou lembrado. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Nossa turma é básica, né? É de contador básico, não é uma turma de exercício, nem a turma avançada, é uma turma básica de teórica com exercício. Então eu vou fazer uma abordagem teórica, devagar, com exercícios. Os exercícios são todos de concurso. Tem um ou outro aí que eu fiz aí que, se acertar o que eu fiz, vai passar nos concursos. O meu é meio puxado. Então a gente vai fazer assim, eu vou trabalhar teoricamente os assuntos, ponto a ponto. Eu fiz uma ementa, eu selecionei conteúdos que basicamente caem no concurso da Petrobras e do BNDES, eu juntei esses dois editais, e serve também para outros concursos que cobram contabilidade de custos e contabilidade gerencial. Tem uma coisa de contabilidade gerencial. Então esse é o conteúdo que eu selecionei ali. É um conteúdo básico. Se a gente for fazer esse mesmo conteúdo avançado, a única diferença é que eu vou selecionar exercícios mais complexos, mas o conteúdo é o mesmo. Então aqui tem exercício básico, introdutório, o início é conceito básico mesmo, bem fundamental. Do meio da apostila em diante, os exercícios vão ficar um pouquinho mais, vamos dizer assim, medianos, mas a grande maioria nesse nível. É exercício introdutório e mediano, não tem nenhum exercício mais complexo. Um ou outro, mas é pouca coisa. Certo? Então a diferença do conteúdo é só o aprofundamento. E como é que você vai passar em concurso? Geralmente eu costumo dizer que passar, eu tenho certeza que todos vocês vão passar. A questão é só moderar o tempo, né? Em que tempo que você vai passar? Eu tenho certeza que todos vão passar. O que aconteceu isso comigo? Eu estudei durante um tempo para concurso e fiz uns 200 concursos e fiquei reprovado nesses 200 concursos. Fiquei reprovado em um monte de concursos. Depois eu dei um tempo, esfriei a minha cabeça e fiz algumas outras provas. Eu passei em 3 seguidas, 1, 2 e 3. E eu escolhi uma área. Então eu tenho certeza que eu espero que vocês não precisam fazer 200, que se façam só 2 ou 3 no máximo, e passem logo. Mas se você desistir, toda vez que você faz e desiste, quando você recomeça do início, novamente. Você não mantém uma regularidade. E prova de concurso, às vezes não passa o melhor, né? Passa quem está o melhor preparado, que às vezes não é uma seleção muito justa. Bom, a minha formação em Ciências Contábeis, o grau da pós é em Controladoria e o mestrado em Contabilidade Gerencial. Eu atuo hoje na Petrobras, sou contador da Petrobras. Então acho que a gente vai ter a oportunidade de fazer, se a gente conseguir fazer esses exercícios aqui, todos aqui, acho que a gente está num bom caminho. E aí o que eu estava tentando lembrar é que o que a gente precisa fazer é muito exercício. Eu separei aqui, a gente tem 6 aulas, eu separei aqui, já tem tempo que eu fiz, eu não lembro, 110 eu acho, deixa eu ver aqui. Então, 110. Se a gente conseguir fazer isso aqui, 110, antes do tempo, eu tenho mais 110. Se acabar, eu tenho mais 110, tem mais 200, tem mais 300, tem muita questão. E aí vocês vão perceber que conforme a gente vai fazendo essas questões vão se repetir. E vai pegar questões de concursos diferentes e as questões se repetem mesmo. Muda às vezes só o número, mas a questão é a mesma. Então, se a gente fizer muita questão, a gente vai conseguir fixar, mas tem que fazer muita questão. Qual o problema? É que há muita questão de muitos assuntos diferentes. Então, assim, se a gente conseguir selecionar qual o foco principal de custos, a gente consegue estudar aquele foco principal. Aí vai treinar aquelas questões. Não vai esquecer aquilo ali. Eu resumi aqui na frente uma teoria que eu não vou ler com vocês, é só um extrato, que é a metade da apostila. E, na verdade, a minha apostila começa na página 30. Até a página 29 é leitura para metrô, antes de dormir, quando acordar, tem que ler isso aí, né? Que é a teoria, que eu vou falar com vocês, mas eu não vou ler. Então, muita coisa do que eu vou falar, vocês vão ver que está escrito aí. Vocês não precisam copiar o que eu vou falar. E, na verdade, eu quero trabalhar, são esses exercícios aqui, começam na página 30. Tá certo? Como a turma é básica, eu vou começar falando a teoria, vou fazer um exemplo, aí vou fazer o exercício. E aí, para a gente otimizar nosso tempo, eu vou sempre deixar para o início da próxima aula corrigir uns exercícios que eu vou marcar com vocês. A gente vai fazer aqui, hoje, como é a primeira aula, vocês já resolveram a apostila toda? Não, né?
Ainda não, né? Resolveram só a metade. Ah, não receberam, não? Pegaram só hoje, né? Então, como vocês também não manusearam ela ainda, não olharam ela, hoje eu vou explicar, vou dar um tempinho um pouco maior para vocês fazerem os exercícios aqui, mas geralmente eu vou dar muito pouco tempo para vocês fazerem exercício aqui. Eu vou dar mais tempo para vocês fazerem em casa para que na próxima aula a gente possa corrigir. Então eu vou marcar aqui, não sei se hoje eu vou marcar isso, vou marcar uns 20 exercícios. Aí semana que vem eu vou começar corrigindo esses 20 exercícios, que deve levar até a hora do intervalo, mais ou menos. E aí eu vou e dou conteúdo novo, com exemplo, um exercício a gente faz aqui, eu marco mais 40 exercícios, para a gente fazer tudo na semana que vem. Porque aí a gente ganha tempo. Se eu deixar para fazer tudo aqui, eu não vou conseguir dar o conteúdo, nem a metade. Ok? Tudo bem? Vamos começar então lá do, como diz um amigo meu, começar do começo, né? O começo aqui é a terminologia básica. Aqui em custas a gente tem uma meia dúzia de termos que são considerados básicos para a gente começar a estudar esse conteúdo. E esses termos são os seguintes, né? A gente tem um termo geral que é o gasto, né? É um termo geral. E depois esse termo geral, gasto, ele pode se transformar em custo, despesa e investimento. Tem um outro conceito também aqui introdutório, que é o de desembolso, e um último aqui, que é o conceito de perda. Bom, então vamos ver isso aqui. Bom, esse conceito geral aqui, o conceito de gasto, a gente pode definir, lembrando que tudo que eu vou falar aqui está escrito na apostila, tá bom? Lá no início. Vou só apresentar esses conceitos aqui. Esse conceito de gasto, na verdade, gastar significa sacrificar ativos em troca de outros ativos. Então, gasto significa o sacrifício financeiro que uma entidade arca para obter bens e serviços. Então, a gente pode associar essa palavra gasto, o termo aquisição. Ou seja, gastar significa comprar. Gastar é comprar. É o sacrifício de ativos em troca de outros ativos. Sacrifício financeiro que uma entidade arca para adquirir bens e serviços. Então, a gente vai associar o termo gasto à compra. A gente não pode confundir gasto com desembolso. Desembolso é um outro termo. O desembolso como já é sabido, né, o desembolso significa pagamento, né? Desembolso é saída de numerário do caixa. Isso é desembolsar. O próprio tempo já se encarrega de distinguir gasto de desembolso. Eu posso efetuar um gasto em T0 e posso efetuar o desembolso em T30. Quer dizer, eu posso efetuar um gasto agora e pagar só daqui a um determinado período de tempo. Ou eu posso efetuar um gasto agora e pagar agora. Então, o gasto e o desembolso ocorreram no mesmo tempo. Ou então, eu posso efetuar um gasto agora e não realizar o desembolso. Isso pode acontecer. Ok? Então, gasto e desembolso são conceitos diferentes. O gasto refere-se à aquisição de bens e serviços e o desembolso significa o pagamento. Um tem mais a ver com um evento econômico e outro tem mais a ver com um evento financeiro. Ok? Isso que eu falei para vocês aqui sobre gasto conceitua, mas não define. Né? Na verdade, se você me perguntar o que é gasto, eu vou te dizer o que é. Eu te dei a resposta, mas essa resposta não fica tão clara. Por quê? Sacrifício de ativos para obter bens e serviços. Tá, mas você disse o que é, mas efetivamente o que significa isso? Bom, dependendo de onde eu vou empregar esse bem ou serviço que eu adquiri, esse gasto pode ter 3 caminhos diferentes. O gasto pode se transformar num custo, numa despesa ou num investimento. Então, custo, despesa e investimento são espécies ou tipos de gastos. Né? O que é o custo? O custo é todo gasto necessário para transformar um bem ou serviço em outro bem ou serviço. Então, a gente vai associar, para facilitar aqui as coisas, a gente vai associar o custo à atividade fabril, à atividade de produção. Então, custo é todo gasto necessário para converter um insumo num produto. Todo gasto necessário para converter bem ou serviço em outro bem ou serviço. Na verdade, a gente está associando custo à atividade de produção. Ok? O que é despesa? Despesa é todo gasto que vai contribuir de forma direta ou indireta para a obtenção de receita. Esse é o conceito de despesa. É um gasto que vai auxiliar na obtenção da receita. A gente pode associar, para facilitar
o entendimento do conceito, a gente pode associar a atividade. Quais atividades, então, as despesas estão relacionadas? As atividades administrativas e as atividades comerciais. Então, todo gasto incorrido na atividade administrativa e na atividade comercial seria uma despesa. Então, não basta eu dizer a natureza do gasto. Por exemplo, aluguel. Aluguel é um gasto, ok? Eu preciso dizer aonde que eu estou consumindo esse aluguel. Se eu estiver consumindo esse aluguel no ambiente fabril, eu vou classificar como custo. Se eu estiver consumindo esse aluguel no ambiente administrativo ou no ambiente comercial, esse aluguel será uma despesa. Então, eu preciso especificar aonde que eu estou consumindo o gasto para eu poder dizer se é custo ou despesa. Ok? E essas palavrinhas aqui vão ajudar. Tudo que eu gasto no ambiente fabril, custo. Tudo que eu gasto na atividade administrativa e comercial, despesa. E o que é o investimento? O investimento é o gasto ativado. Gasto ativado significa que é um gasto que está no ativo, por dois motivos. Por que esse gasto está no ativo? Porque existe uma expectativa de geração de benefício futuro, por isso está ativado, ou porque existe uma vida útil associada a esse bem ou serviço adquirido. Então, isso é um investimento. Esse termo investimento que eu estou colocando aqui não é o investimento do balanço patrimonial do ativo não circulante, subgrupo investimento. Lá no balanço, esse investimento é outra coisa, esse subgrupo, né? Lá eu classifico as participações societárias permanentes em outras empresas e os bens e direitos não destinados à manutenção da atividade da mesma, da empresa. Isso é investimento, balanço patrimonial, subgrupo investimento. O conceito que eu estou dizendo ali não é esse. Esse conceito aqui é diferente, é mais abrangente. Está dizendo que investimento aqui é todo bem ou serviço que vai gerar benefício futuro ou que tem uma vida útil associada a ele. Portanto, isso que eu estou chamando de investimento aqui é o quê? É o ativo. Isso aqui é igual a ativo. É o ativo inteiro que eu estou me referindo aqui. Todo ativo é investimento. O caixa é investimento. O estoque de matéria-prima é investimento. Máquinas e equipamentos, investimento. Participação societária, investimento. Então, o ativo inteiro, para ser ativo, tem que ter essas características aqui. Ok? Então, gasto, sacrifício financeiro para obtenção de bem ou serviço. Se eu usar o bem ou serviço adquirido na produção, é custo. Se eu usar o bem ou serviço na atividade administrativa ou comercial, despesa. E se bem ou serviço estiver ativado na expectativa de me gerar benefício futuro ou ter uma vida útil associada a ele, investimento. Beleza? Tudo bem? Então, o desembolso a gente já disse o que é. É saída de dinheiro do caixa, pagamento. Ok? Então, o desembolso não se confunde com gasto. Vamos ver se vocês entenderam mesmo isso aqui. Máquinas e equipamentos utilizados na fábrica. O que é? Classificaria como o quê? Máquinas e equipamentos usados na fábrica. Investimento. Investimento. Depreciação da máquina e equipamento usado na fábrica. Custo, né? O custo é o consumo do recurso. Então, a máquina é o ativo. Agora, o uso dessa máquina no ambiente fabril vai ser consumida. Então, eu vou depreciar. A depreciação da máquina é um custo de produção. Ok? Comissão do vendedor. Despesa, porque esse gasto está relacionado à atividade comercial. Ok? Compra de matéria-prima. Investimento. Investimento. Compra de matéria-prima. Investimento. Especificamente, estoque. Ok? O que vai ser o custo disso? A requisição da matéria-prima. O consumo da matéria-prima. Então, eu comprei madeira para fazer móvel de madeira. Essa madeira foi para o estoque. Agora, a fábrica está solicitando a madeira. Fez uma requisição para produzir o móvel de madeira. A requisição da matéria-prima vai ser um custo de produção. Então, o custo é o consumo do recurso. Se eu comprar o recurso, gerar benefício futuro, mas não utilizá-lo, é investimento. Ok? Então, por isso que eu perguntei primeiro a máquina, depois eu falei depreciação. Aí, o mesmo raciocínio. O estoque, depois o consumo. Ok? Então, tá. Desembolso. E aí, para finalizar aqui agora, a gente tem um conceitozinho aqui de perda. O que são perdas, né? Perda é o consumo anormal ou involuntário de bens e serviços. Isso são perdas. Consumo anormal ou involuntário de bens e serviços. Essas perdas, elas podem ser de dois tipos. Nós temos o que chamamos de perdas normais
e também tem as perdas anormais. O que é uma perda normal? A perda normal é aquela perda inerente ao processo de produção. Isso é perda normal. E o que é uma perda anormal? Eu vou colocar aqui, e já explico, eu vou chamar essa perda normal de um caso fortuito. Perda normal é aquela perda que ocorre durante o processo de produção. Então imagina que na minha confecção de roupa, eu tenho um processo de corte. Eu preciso cortar o tecido. Ao cortar o tecido, vai naturalmente sobrar pedaços de tecido. Esses retalhos, essas sobras, são perdas do processo produtivo. Portanto, são perdas normais. Ok? Eu produzi roupa com esse tecido e levei a roupa pronta para um estoque. Esse estoque incendiou, pegou fogo no estoque. Esse incêndio é um caso fortuito, um evento da natureza. É um evento alheio à vontade de administração. Os eventos alheios à vontade de administração, que causam perdas, nós vamos chamar dessas perdas de perdas anormais. Na DRE, na demonstração de resultado, vai ter receita, menos custo, menos despesa. Não tem perda. Não tem esse termo aqui, perda. Quer dizer que essas perdas elas vão sumir na DRE. Elas vão para algum lugar. Ou elas vão para o custo, ou elas vão para a despesa. As perdas de processo são perdas normais, vão para onde? Custo. Né? Então, as perdas normais, elas vão onerar o custo. E as perdas anormais, elas vão onerar as despesas. Certo? Então, se eu estiver fazendo um exercício de custo, que eu tenho que calcular o custo de um produto, e ele menciona que, e dá todos os dados, e fala que teve uma perda normal, o que eu tenho que fazer na hora de calcular o custo do produto? Deixar a perda. A perda normal onera o custo. Certo? Se a perda for anormal, tiro, não entra no custo, vai entrar nas despesas. Tudo bem? O que eu posso fazer aqui para minimizar essas perdas normais? A perda normal com a perda de processo. Para eu minimizar essa perda, tem que revisar meu processo. Ok? Então, por exemplo, eu posso fazer reaproveitamentos, eu posso fazer automação, o processo era manual, agora eu automatizei, vou evitar perda. Como é que eu posso fazer para evitar perda que é anormal? A perda normal com caso fortuito, geralmente está associada a um fator de risco, eu posso transferir o risco. Como é que eu transfiro o risco? Posso fazer um contrato de seguro, por exemplo, e eu vou minimizar ou vou mitigar a perda anormal. Então, isso que eu citei agora, né, revisão de processo e um contrato de seguro, são maneiras de você gerenciar as perdas. Como é que eu trato contabilmente as perdas? As que são normais, custo, as que são anormais, despesas.